E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se eu dissesse que existe uma medicação utilizada no tratamento para diabetes, que além de ajudar no controle da diabetes, ajuda na perda de peso e no controle da pressão arterial. Parece bom demais para ser verdade, mas essa medicação existe, tá certo? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela. Para quem não me conhece, meu nome é Oscar Correia, eu sou médico, tá certo? Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa medicação, mas antes gostaria de pedir, né, se possível, se vocês puderem se inscrever aqui no canal, curtir, comentar os vídeos, tá certo? E compartilhar com os conhecidos de vocês, vai estar me ajudando bastante para trazer mais conteúdos como esse para vocês aqui. Se vocês puderem me seguir lá no Instagram também, vocês podem ter um contato mais próximo comigo, agendar consultas online, tá certo? E participar lá das caixinhas de perguntas quando eu deixo, tá bom? Bom, a classe de medicações em questão que eu vou falar aqui hoje são os inibidores do SGLT2, certo? E a gente tem hoje no mercado a canagliflozina, a empagliflozina e a dapagliflozina. São as medicações dessa classe de medicamentos, tá certo? Para a gente entender como ela funciona, a gente tem que destrinchar um pouquinho esse palavrão que é o SGLT2, certo? SGLT2 é uma sigla para cotransportador sódio-glicose tipo 2 e ele está presente lá nos nossos rins, tá certo? No túbulo contorcido proximal dos nossos rins, tá bom? A gente tem que entender que os rins são um grande filtro do nosso corpo, então eles filtram o nosso sangue, tá bom? E o mecanismo em questão aqui que a gente vai falar é sobre a filtração com a relação com a glicose, tá bom? Para vocês terem uma noção, todo mundo tem glicose no sangue. O diabético tem mais glicose do que a maioria das pessoas. E o que acontece? Quando o sangue passa nos nossos rins, ele é filtrado e dali ele seguiria para ser... A filtração que sai dos rins é o que seguiria para ser excretado na nossa urina, tá bom? Então vamos lá. Quando o sangue é filtrado, cerca de 180 gramas de glicose são filtradas para ser excretada. No indivíduo diabético, esse valor pode chegar a 250 gramas, tá bom? Só que o que acontece? Como a gente tem esse cotransportador, que é o SGLT2, 90% dessa glicose é reabsorvida para o nosso sangue, então não é excretada. O que chega a ser excretado é em torno de 10%, tá certo? E aí é que vem o mecanismo de ação das medicações. Para a gente entender por que gera emagrecimento, é porque é o seguinte: glicose é carboidrato e carboidrato tem calorias, tá bom? 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Então vamos lá, se você perdesse 100 gramas de carboidrato, 100 gramas de açúcar na urina, você estaria perdendo 400 calorias. Então assim, é uma caloria que você perde sem precisar fechar a boca, você está perdendo ali pela diurese, na urina, está saindo na urina, tá certo? Pelo excesso de açúcar no sangue, tá bom? Então o que acontece? Quando a gente inibe o SGLT2, que é esse cotransportador que permite a reabsorção de 90% dessa glicose, essa glicose que não é reabsorvida vai sair na urina. Esses 90% vão ser excretados, tá bom? E é dessa forma que o paciente consegue perder glicose. Para o paciente diabético que tem hiperglicemia, vai gerar benefício e também ajuda na perda de peso, porque ele também vai perder calorias, tá bom? Um outro benefício é que ela pode ajudar no controle da pressão arterial. Na verdade é uma redução discreta, mas chega a 2 a 5 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. Ou seja, é um benefício discreto, mas que pode ajudar o paciente que é diabético, hipertenso e obeso. Então assim, seria uma medicação excelente para esse perfil de pacientes, tá bom? Como vocês podem ver, né? Realmente, para o indivíduo que tem uma glicemia normal, como eu, como alguém que não é diabético, talvez o benefício para gerar emagrecimento não vai ser tão evidenciado como no paciente diabético, que vai ter uma glicemia maior. Então, para o paciente que tem uma glicemia maior, ele vai estar perdendo mais açúcar na urina, certo? E dessa forma vai gerar uma maior perda calórica, tá bom? Em termos de hemoglobina glicada, né, que é o principal parâmetro que a gente utiliza para controle da diabetes, os inibidores do SGLT2 também geraram uma redução discreta na redução da hemoglobina glicada, mas que chega a 0,7 até 1%, certo? Na redução de hemoglobina glicada. E a redução de peso também é uma redução discreta, chega a 2 a 4 quilos, mas com os outros benefícios. E para o paciente que é obeso,
associado com outras medicações, além de dieta e atividade física, pode gerar bons resultados, tá certo? Agora calma, né? Nem tudo são flores. Então assim, apesar dos benefícios que essa medicação pode trazer, né, além da redução de risco cardiovascular, é uma medicação que tem sim seus colaterais, tá certo? O principal dele, o mais evidente, está relacionado com o aumento do risco de infecções genitais e urinária, tá bom? Por quê? Se você tem mais açúcar passando ali no canal urinário, o açúcar também predispõe mais o desenvolvimento de bactérias, tá certo? De fungos. Isso pode gerar sim um aumento do risco de infecção urinária e de infecção por fungos ali na região genital. Então é um cuidado que o paciente tem que ter, tá certo? Muita gente tem medo da medicação causar hipoglicemia, porque é o seguinte, se você está perdendo glicose, está perdendo açúcar na urina, você vai ficar com medo de cair o açúcar no sangue e você ter uma hipoglicemia. Porém, o risco de hipoglicemia com essas medicações é bem baixo, tá certo? Para um indivíduo diabético, geralmente as medicações que têm mais associação com hipoglicemia são a insulina e as medicações da classe das sulfonilureias. Então, essa medicação geralmente não tem um grande potencial para gerar hipoglicemia, porque é uma medicação que não está relacionada com o mecanismo da insulina. Então, o mecanismo de ação que gera perda de glicose, ou seja, baixar a glicose no sangue e emagrecimento, geralmente não está relacionado com hipoglicemia. Um outro colateral que a gente tem que alertar, mas que não é comum, é o risco de hipotensão, ou seja, você desmaiar, ter uma hipovolemia, porque você vai estar urinando um pouco mais do que o normal. Ele tem um leve efeito diurético, mas isso também é um efeito muito raro, não é tão comum. Vai ser mais comum realmente em indivíduos idosos, que tem que ter mais esse cuidado. Falando também em indivíduos idosos, né, a gente tem um estudo que mostra que a canagliflozina, ou seja, um dos exemplares aí disponíveis desse medicamento, esteve associado com o aumento do risco de fraturas e, consequentemente, o aumento do risco de quedas. Claro, isso é muito mais comum no indivíduo mais fragilizado, no idoso que tem osteoporose. Então, para esse perfil de paciente, a gente não deveria utilizar a canagliflozina. Destacar também que esse achado foi apenas em um dos estudos, em outros não foi reforçada essa associação, e mesmo a associação não teve muito bem uma explicação. Então, a gente ainda não tem realmente a certeza de que esse efeito esteja relacionado com a medicação, tá certo? Mas são alguns cuidados que a gente deve ter com os inibidores da SGLT2, tá certo? Um outro ponto é a questão de custo. A grande maioria deles hoje nas farmácias vão sair entre 100 a 150 reais, tá certo? Então não é uma medicação de tão baixo custo, mas quando bem indicada para o paciente que realmente precisa, ela pode sim ajudar no controle dos seus problemas, né, de diabetes, hipertensão, e ainda beneficiar um pouquinho com a redução de peso. Tá certo, pessoal? Então era basicamente isso que eu queria falar sobre essa classe de medicamentos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo. Se vocês conhecerem alguém que esteja em uso ou alguém que pode se beneficiar disso, encaminhe esse vídeo para eles. E mais uma vez eu reforço o pedido aí. Se vocês puderem se inscrever, curtir, compartilhar, vai estar me ajudando bastante. Tá certo, pessoal? Era isso. Valeu!